Bem, pessoal, na aula anterior nós vimos a estrutura do nosso banco de dados, né? Dei uma pequena explicação do que seria o nosso banco de dados e agora nós vamos, de fato, fazer o banco de dados. Eu só quero lembrar para você que sempre que você for criar um banco de dados, sempre, a primeira coisa que você tem que fazer é, no mínimo, essa modelagem aqui, ó. Isso aqui vai ajudar muito você, para você não ter dados repetidos, para você saber se situar, né? Então é interessante que você faça esse rascunho, esse pequeno rascunho das duas formas. Você observa que aqui nós fizemos as entidades e aqui nós já colocamos as entidades com seus respectivos atributos. Então, muita atenção na hora que você for fazer o banco. Então gente, para nós criarmos os nossos bancos de dados, duas coisas nós vamos precisar. Vamos precisar aqui do MySQL Front. E nós vamos usar também o PHP MyAdmin. O nome do nosso banco de dados vai ser vendas. Então, esse que vai ser o nome do nosso banco de dados. Então, veja que eu estou aqui no localhost, né? E eu vou criar esse banco de dados localhost não, gente, desculpa, PHP MyAdmin. Então, pelo PHP MyAdmin, eu vou criar o banco de dados vendas. Eu só estou fazendo isso porque eu tenho algumas restrições aqui. Então, por isso que eu estou fazendo. Então, olha só, vendas. Vou criar. E pronto, está criado, ó. Deve aparecer aqui a qualquer hora. Está aqui, ó, vendas. Certo? Agora, um detalhe. Já está criado. Então, nós vamos aqui, ó. Vamos supor que você queira abrir através do MySQL Front. Como que você faz? Você vem em New. Só um detalhe. Você não precisa estar com os dois ao mesmo tempo aberto, não. Tudo que você faz em um, você faz em outro, tá? Você pode fazer tanto utilizando o PHP MyAdmin como o MySQL Front. Então aqui nós vamos chamar de vendas. Connection é o localhost. E aqui o login, nós vamos conectar aqui ao banco. Tá aqui, ó, o banco de dados vendas, está aqui. E vamos acessar, abrir. Aqui vai dar aquela mensagenzinha básica, dizendo que foi devido às limitações. Muito bem, está aqui o nosso banco de dados vendas. Como é que você faz para criar um banco de dados pelo MySQL Front? Ó, você vem aqui, ó, você tem que estar aqui, ó, no localhost ou no seu servidor. Você vem aqui, ó, em Database, New Database. Só que você não vai conseguir criar. Essa é a questão. Eu não vou conseguir criar um banco de dados aqui, ó. Observa que ele não deixa. Por quê, gente? Exatamente por causa das restrições. Por isso que eu estou usando aqui o PHP MyAdmin. Então, ele não deixa eu criar nem banco de dados, não deixa eu criar tabela, ele não deixa eu criar quase nada por aqui. Ele só deixa eu visualizar, mas não deixa criar. Mas é assim? Não. É assim por quê? Porque o limite de expiração, se você instalou o MySQL Front agora, e você está dentro do prazo de expiração, você vai conseguir fazer tudo. Mas no meu, eu não estou conseguindo por isso, tá bom? Então, muito bem, ó. Então, nós temos aqui com o nosso banco de dados criado. Agora, nós precisamos criar as tabelas. Então, como eu crio? Botão direito, New Table. Qual é a outra forma? Você vem bem aqui, ó, em Database, New Table, tá? Então, vamos lá. New Table, ok? Tá aí. Então, aqui você colocaria o nome da tabela. E aqui você ia colocar os campos, né? Mas você não vai conseguir exatamente da restrição. Então, nós vamos criar os campos e o banco de dados todo utilizando aqui o PHP MyAdmin. Então, nós vamos criar, primeiramente, a tabela de cliente. Tabela de cliente, nós vamos dar o nome de, lógico, cliente. Quantos campos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tem 8 campos. Opa, aqui. Então, vai ter 8 campos. Executando. Pronto. Então, aqui nós vamos criar o primeiro campo, que é o ID cliente, do tipo inteiro. O seu PHP MyAdmin possa ser que não esteja assim, por isso que eu botei outro aqui, ó. Então, tem esse tipo aqui também, ó. Você pode ter aqui, então, é só questão da diferença de versões. Você só tem que ter
Aqui no caso, ó, do ID cliente, ele vai ser o quê? Vai ser uma chave primária. Então, aqui, ó, chave primária. Então, vai ser a nossa chave primária. Se eu estivesse utilizando outra versão, você vinha bem aqui, ó, autoincremento, na opção extra, e marcaria aqui a opção chave primária, tá bom? Então, continuando, eu tenho o ID cliente. Agora eu tenho o campo chamado de cliente. Esse tipo de cliente, e agora observa como é interessante nós conhecermos os tipos de dados. Então, se cliente vai receber valores de letras, caracteres, então, com certeza, ou ele é do tipo char, ou ele é do tipo varchar. Ou seja, um tipo string, né? Nós vamos colocar o tipo char, vamos dar para ele um tamanho de 80. O que significa esse padrão aqui? Esse padrão significa o seguinte: se você não digitar um determinado valor, ele vai assumir aquele valor como padrão. Eu vou usar isso lá embaixo, né, mesmo propriamente dito. Aqui, como nós estamos aprendendo, gente, eu vou colocar todos podendo ter valores nulos, tá? Para não ter problema. E o que significa não ter valores nulos? O seguinte, vamos imaginar que você colocou aqui como opção não nulo, not null, quer dizer, não aceita valores nulos. Quando você for cadastrar um valor, você não colocar o nome, no caso o nome não, o nome ele é obrigatório. Então, ele não vai salvar, ele só salva se no campo cliente tiver algum valor. O próximo campo é o campo endereço. Assim como o campo nome, ele é do tipo varchar, varchar 80. O próximo vai ser cidade. Olha, bem aqui eu já vou fazer aqui, utilizar, ó, também um varchar. Aqui eu vou colocar 50. Bem aqui, gente, ó, eu vou utilizar como valor padrão, como eu estou na cidade de São Luís, vamos dizer que esse meu banco local, não seja online, então, como eu estou no banco na cidade de São Luís, naturalmente que a maioria das pessoas que eu for cadastrar são da cidade de São Luís. Então, eu posso colocar aqui como valor padrão, São Luís, né? E tá aí, ó, São Luís. Então, automaticamente, ele vai receber esse valor como São Luís. Isso se eu quisesse, né? Mas eu não vou querer, não. Só para mostrar para você que você pode fazer isso. Então, nenhum mesmo. O próximo vai ser o CEP. Na frente, eu vou usar o PHP. Então, o PHP é muito chato porque ele é case sensitive. Por isso que eu vou colocar tudo minúsculo. O CEP, eu vou colocar um varchar também. Tamanho 9. Aqui eu vou colocar UF. O UF eu vou colocar um tipo char. Cadê o char? Tá aqui, desculpa. Aqui o char. Tamanho 2. O CGC. Colocar aqui também um varchar. Tamanho 20. Não chega a ser isso tudo, mas eu vou colocar. O IE é melhor você colocar mais do que você colocar menos. Tamanho 20 também. Pronto, o nosso banco de dados, ó, o nosso banco de dados, venda já está criado. E aqui nós temos a nossa tabela também criada, que foi a tabela de cliente. Para executar, você desce aqui, ó, e pede para salvar. Se você quisesse criar mais um campo, você escolheria aqui executar, tá bom? Executando agora, salvando no caso. Tá aqui, ó. Observa que ele usou aqui o create table. Eu vou mostrar para você, né, como é que se cria uma tabela utilizando comandos SQL na hora que a gente estiver estudando comandos SQL, mas por enquanto não vem ao caso. Então criamos a primeira tabela. Então eu quero criar outra tabela. Como é que eu faço? Você clica bem aqui em vendas. Vamos criar outra tabela. Qual é a outra tabela? Vamos criar a tabela de vendedor. Vendedor. Quantos campos tem? 4, né?
Vamos executar. Então, a tabela de vendedor tem 4 campos. Primeiro é o ID vendedor, que é do tipo int, not null e chave primária, autoincremento. Desculpa, gente, nós não vamos usar autoincremento não. Eu vou tirar, eu não vamos usar o autoincremento não, deixa assim. Assim como o cliente também, eu vou tirar o autoincremento dele. Porque nós já temos um banco de dados fechado, e aí depois eu vou atualizar, então por isso que eu não vou colocar como sendo autoincremento. Deveria ter tirado do outro. Então no outro banco, e daqui a pouquinho eu tiro, não é autoincremento, tá bom? Então ID vendedor, vendedor, que vai ser também do tipo char, var char no caso, colocar 60. O salário dele, ó gente, ó, o salário, observa que agora o salário, nós já não vamos mais utilizar, nós vamos utilizar agora o valor decimal, ó. Posso usar o valor decimal, posso utilizar o valor float, posso utilizar o valor real, posso utilizar o valor double, qualquer um desses, porque nós estamos utilizando um tipo, né, que vai requerer números com vírgula, né? Então tá aí, decimal. O próximo é a comissão. Comissão não é uma taxa, comissão é um nível de comissão. Então tem comissão do tipo A, comissão do tipo B, comissão do tipo C, então vai ser o tipo char com o valor 1. Executando. Criado. Vamos criar agora mais uma tabela. Vamos criar agora a tabela de... Aliás, antes de eu criar a tabela, antes que eu esqueça, vamos pegar aqui a tabela cliente e bem aqui, ó, eu vou editar, bom, a gente errar e vou tirar essa opção aqui, ó, autoincremento. Não vai ser autoincremento, vai ser chave primária, mas não vai ser autoincremento, tá bom? Agora sim, eu vou criar uma nova tabela. Qual é a tabela agora? Tabela pedido, né? Tabela pedido que tem também 4 valores. 4 campos. Executando. ID, no caso não é ID pedido, é num pedido. Vai ser do tipo chave primária. O próximo campo é o... Qual é o próximo campo mesmo, que eu nem sei. O ID do cliente, o ID vendedor e o prazo de entrega. O ID do cliente, o ID do vendedor e o prazo de entrega. Esse prazo de entrega, quantos dias, né? Então, é um tipo inteiro. Todos aqui foram do tipo inteiro. Vamos criar mais uma tabela. Vamos criar agora a tabela produto. Criar a tabela produto. Tabela produto. Temos 1, 2, 4 também. 4 campos. Quero avisar você que nós não estamos fazendo nenhum programa. Nós estamos criando um banco de dados, no qual nós vamos manipular esse banco de dados para que nós possamos, então, aprender a trabalhar com o banco de dados MySQL. Trabalhar com as operações. Produto. Vamos colocar aqui, baixar. Vamos colocar 60. O que mais aqui que tem? Produto tem unidade. Eu até esqueci de colocar aqui produto. Na verdade seriam 5. Ah, tá aqui, ó. Botei na descrição, né? Unidade e valor unitário. Unidade
vai ser do tipo varchar também. Vou colocar 10. E valor unit. Então, o valor unitário, vou colocar também do tipo, cadê? Decimal. Executando. Vamos criar então nossa última tabela, graças a Deus, que é a tabela item pedido. Que tem quantos campos? 4 campos também. Então, tabela itens pedidos, nós temos então 4 campos, que é o ID item pedido, do tipo int, chave primária. Qual é o outro campo? O outro campo é o número do pedido, o ID do produto e a quantidade. No pedido, que é um tipo inteiro, e o ID do produto e a quantidade. Executando. Tá aí, gente. Então, nós fizemos aqui o nosso campo, aliás, o nosso banco de dados. Agora, uma coisa interessante, né, é que você, como, por exemplo, eu vou enviar para você esse banco de dados, eu vou enviar para ele em formato de arquivo, né? Então, olha só. Se eu quiser, como é que eu faço para copiar esse banco de dados? Ah, e onde é que fica esse banco de dados? Esse banco de dados criado, ó, se você observar bem aqui no MySQL Front, ó, eu vou cancelar isso aqui também. Você vai ver, quando eu atualizar, eu posso atualizar aqui, apertando F5, dar um refresh, ó, aquelas tabelas que nós criamos já estão aqui, ó, todas elas, ó. Ele me permite visualizar. Mas onde é que elas ficam, hein? Elas ficam aqui, ó, arquivo de programa, MySQL, data. Então, ó, tá aqui, ó, o banco de dados que eu tenho aqui, ó, vendas. Então tá aqui. Veja que são arquivos, ó. Viu? Então são arquivos. Então, gente, se você quiser, você pode, ó, exportar esses valores, ó. Eu vou clicar aqui em exportar. Aliás, desculpa, eu vou clicar aqui em vendas. Isso, muito bem. Agora sim eu vou clicar em exportar, porque ele entende que eu vou exportar todo o campo vendas. Tá aí, ó. E aí você vem aqui, ó, você escolhe um formato que você quer exportar. Ó, você pode exportar para esses, ó, Excel, Word, tá? Você pode exportar do jeito que quiser. Eu quero do tipo SQL. Aí eu vou colocar o nome, por exemplo, o nome vendas. Marco aqui e vou pedir para executar. Quando eu peço para executar, no caso aqui, é porque eu tenho esse negocinho aqui, mas olha só, peço para salvar aqui, ó. Então, vendas, eu vou salvar na unidade C, tá? Na unidade C com o nome de vendas, ó, salvei, ok? Então tá o salvo. Agora, como é que você, né, vai receber esse banco de dados aí? Você vai receber esse banco de dados, eu vou excluir esse banco de dados, vou eliminar, ó. Veja que não existe mais, né, esse banco de dados aqui, ó, não existe mais. No MySQL Front, se eu atualizar, aqui já vai dar erro porque ele procurou e não achou, né? Então, peraí, vamos fechar e abrir de novo. Ele já deu até erro porque ele não achou, fiz uma operação diferente.
Então, não existe mais. Se você for procurar aqui, ó, não existe mais. Então, como é que você faz para você, então, salvar esse banco? Primeiro, você cria o banco de dados com o nome que você quer, ó. No caso, eu criei vendas. Vamos criar de novo. Criei o banco de dados, lembra? Criei o banco de dados, ok? Agora, como é que eu vou pegar as tabelas? As tabelas. O que nós fizemos, gente? Primeiramente, nós criamos o banco de dados. Depois, nós aprendemos a exportar esse banco de dados. E agora, eu vou aprender a importar esse banco de dados. Então, como eu já vou mandar para você esse banco de dados, se você não quiser ter todo esse trabalho que eu tive fazendo um por um, você vem aqui na opção, ó, abra sempre, ó, abra aqui, ó, vendas, vem aqui em importar, procurar o arquivo, olha só, tá aqui vendas, abrir, executar, e tá aí, ó, né, nós já temos aqui todos os valores. Se tivesse também inseridos valores, aí também já viria junto, tá certo? Eu vou mandar para vocês dois bancos de dados. Um vazio, né, que é esse aqui, e o outro com campos. Aliás, com os valores preenchidos, tá ok, gente? Então, nós vamos ficando por aqui. Você já entendeu? Nós cadastramos o banco, inserimos o banco de dados, já cadastramos o banco de dados. Aprendemos a exportar, aprendemos a importar. Bem, na próxima aula, esse banco de dados já vai estar preenchido, porque não tem sentido eu ficar preenchendo. Ele já vai estar preenchido e aí nós vamos aprender a manipular esse banco de dados, trabalhar também com algumas funções do MySQL, tá certo? Um abraço para você e até a próxima aula.